Nesse momento, nós convidamos para compor o painel de debate com o tema Clima e Energia. O moderador, Fernando Costa Faria, gestor de recursos hídricos da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Eu gostaria de convidar também o Dr. Luiz Carlos Baldcelo Molion. Convido também Luciano Jorge Barreto Salom. Portanto, então, nesse momento, com a palavra, o moderador Fernando Costa Faria. Muito boa tarde a todos. É uma satisfação para nós podermos participar deste evento, sendo moderador desse painel. Um painel que hoje, eventualmente, tem uma expressão um tanto quanto mais voltada em Monte Carmelo, uma vez que nós passamos por um momento de crise, de restrição na utilização de água, em função do período de baixa disponibilidade e do excesso de demanda estabelecido nas bacias que afluem para o rio principal da cidade. Entretanto, já iniciando, gostaria de apresentar os nossos debatedores. O professor Luiz Carlos Molion, ele é aposentado do INPE, um pesquisador que tem um currículo que dispensa até apresentações de tão importante que é. E o Luciano Barreto, engenheiro de soluções energéticas da CEMIG, e vai nos trazer aquilo que nós esperamos de informação, de soluções para o nosso segmento produtivo de café. Inicialmente, e reiterando, nós vivemos um momento particularmente difícil nessa nossa região, uma vez que o período de seca se estendeu além do usual, porque esse período de seca aparentemente é normal, o que está acontecendo agora, mas a necessidade, a temperatura, a questão das lavouras existentes, a pressão exercida sobre os recursos hídricos levaram à necessidade de suspensão e restrição de uso de água em alguns trechos do município. Essa realidade não é nova. Esse déficit de recursos hídricos não é uma novidade. O que é novidade é o impacto que isso vai promover na nossa produção, uma vez que a cafeicultura é uma atividade que depende da água e a região depende da cafeicultura como um instrumento de desenvolvimento. Bom, no aspecto climático, as perguntas são: existem mudanças climáticas? O que está acontecendo? Como nos preparar para esse novo cenário? Se são mudanças ou se são novamente acontecendo ciclos. Então, em resumo, onde estamos e para onde vamos? Como trabalhar com essa nova realidade, com esse novo cenário? Como produzir? Nós temos condição de aproveitar esse cenário e transformar isso num potencial para a nossa produção de café, melhorando a qualidade, ou melhorando o preço, ou melhorando a nossa posição de mercado. O fato é que esse novo cenário nós temos que aprender a conviver com ele. No segmento de energia, uma dúvida ou um problema, um impasse, é o fato de que nós somos concorrentes das centrais energéticas na água. As centrais energéticas têm até então uma matriz que é de produção de energia a partir de hidroelétricas, e nós somos concorrentes deles. Isso é um fato. Por outro lado, da mesma forma, nós dependemos das centrais energéticas para produzir a energia que nós utilizamos no dia a dia, tanto na nossa residência quanto nas nossas propriedades.
Então tem uma pergunta, e a pergunta que vai ficar para o palestrante é: como resolver? Nós somos capazes de sermos coprodutores de energia, além de economizar, temos condição de produzir de alguma forma para contribuir e deixarmos de ser apenas consumidores? Então, passo imediatamente e peço aos palestrantes, no rigor nós propusemos aí na questão de tempo, para começar a palestra, eu vou ler aqui 4 notícias para hoje. São notícias do jornal, bom, primeira são notícias mais antigas, que foi divulgada pela Folha de São Paulo e pela revista Veja. Os dois veículos projetam um super El Niño para 2014. E notícias de hoje, extraídas dos jornais de hoje. Primeira delas: nível do mar registra maior aumento em 100 anos. Setembro de 2014 foi o mais quente desde 1880. Agosto de 2014 foi o mais quente já registrado em todo o histórico. Eu passo a palavra ao professor Luiz Carlos Morion para falar sobre o tema. Muito obrigado. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Está muito perto. E, de uma certa forma, também estou ligado a café, porque quando terminou a escravidão, meu avô veio da Itália para trabalhar café aqui em Minas Gerais. Então, de uma certa forma, eu tenho uma certa relação com o café. Nós vamos falar primeiro sobre essa hipótese do aquecimento global sendo produzido pelo homem, mudanças climáticas produzidas pelo homem, e mostrar para vocês que isso não existe, é tudo mentira, mostrando dado para vocês que o nível do mar não está subindo e que o degelo é perfeitamente natural e ocorre a cada cerca de 70 anos. Vamos falar então da situação atual, uma análise da situação atual, a safra de 2014-2015 e a perspectiva para esses próximos 15 anos, para que a gente possa então se precaver e se planejar. É uma tarefa quase que impossível, né? Então, o clima do mundo sempre variou. A Terra tem aí da ordem de 4,5 bilhões de anos de existência e o Homo sapiens provavelmente uns 70, 80 mil anos de existência. E o clima sempre variou. Antes já esteve mais quente, esteve mais frio, como por exemplo indica esse... Não dá para ver não, né? Essa publicação da revista Nature de 2009, que diz que os últimos interglaciais há 130 mil, 240 mil anos atrás, 320 mil anos atrás, as temperaturas foram 6 a 10 mil anos mais elevadas do que o atual. Nos últimos 10 mil anos, por que 10 mil anos? Porque praticamente toda a civilização humana está contida nisso, usando testemunhos de cilindros de gelo, depois eu posso descer a detalhe. Nós temos pelo menos 4 períodos quentes, o ótimo do Holoceno, há 8 mil anos atrás, o período minuano quente, que é essa ilha, na ilha de Creta, há 3.500 anos atrás, deu origem à Idade do Bronze. Temos o período romano quente, e chovia muito, as safras eram muito boas, então a população nem se preocupava com o domínio romano, que se estendeu desde o Oriente Médio até a Inglaterra e a Escandinávia. Para que brigar? Se estava todo mundo de barriga cheia, clima quente, chovendo bem, produção agrícola ótima, não tinha que brigar. O período medieval quente, entre 900 e 1250 anos depois de Cristo, também foi um período de grande opulência, muita riqueza, a ponto de sobrar dinheiro para louvar a Deus.
Todas as grandes catedrais da Europa começaram a ser construídas nesse período. Notre-Dame de Paris, por exemplo, é de 1100. Por quê? Tinha dinheiro. Então, em contrapartida, entre 1350, essa tela aí não aceita lente, entre 1350 e mais ou menos 1850, embora eu acho que tenha se estendido até início do século XX, 1915, 1917, a Terra passou por um resfriamento, que foi chamada Pequena Era Glacial. Um período em que chovia menos, os invernos eram mais rigorosos, as geadas podiam ser tardias, matando a planta que tinha recém-semeada, ou podiam ser antecipadas, atrapalhando o cultivo. Com isso, a população estava com fome e vulnerável. Estima-se a doenças, pestes. Estima-se que só a peste negra nesse período tenha matado mais de 70 milhões de pessoas na Europa. E claro, o povo com fome também. Grandes problemas sociais, grandes rebeliões sociais, das quais a mais famosa, que depois desencadeou várias outras, foi a Revolução Francesa de 1798. Nós sabemos pelos relatos, pelos filmes, de que a população estava com fome, enquanto os nobres esbanjavam e acabaram sendo decapitados, né? Então, a França deu aí o seu exemplo de um novo tipo de regime, um regime democrático, mas em função do fato de que o clima estava frio e, obviamente, contraproducente. E até agora vocês vejam pela seta vermelha que as temperaturas não chegaram aos mesmos níveis do que estava anteriormente. Nos últimos 130 anos já existem dados de termômetros. Então eu cito esse exemplo aqui, são 8 de estações no Ártico, média de 8 estações, entre 1880 e 2004. Notem o tremendo salto que ocorreu entre 1920 e 1940, mais de 4 graus centígrados. Qual era o gás carbônico que o homem colocava na atmosfera naquela época? Quanto petróleo, quanto carvão mineral o homem queimava? Enfim, e nós sabemos que no término da Segunda Guerra, em 1945, as emissões humanas eram da ordem de 6% que é hoje. E logo depois que terminou a guerra, em que os aliados tomaram as indústrias dos países do eixo, Alemanha, Itália, Japão principalmente, começou uma globalização, a indústria cresceu e foi obrigada a gerar mais energia, usando petróleo e carvão, emitindo mais gás carbônico, e o que foi que ocorreu? A temperatura decresceu de 1945 até 1976. Portanto, vocês veem claramente que no passado já tivemos temperaturas altas com concentrações de gás carbônico baixas. E quando o gás carbônico começou a subir, a temperatura decresceu. Portanto, fica claro que a temperatura do mundo não tem nada a ver com a concentração de gás carbônico. E até hoje, apesar dessas notícias, desse terrorismo climático aparecer constantemente na imprensa, até hoje as temperaturas não registraram valores superiores ao que estiveram no final da década de 30, no início da década de 40. Portanto, senhores e senhoras, CO2 na atmosfera não controla o clima global. Nesses últimos 17 anos, a concentração de CO2 aumentou em 10% e a temperatura permanece estável, mesmo porque o que o homem coloca na atmosfera é muito pequeno comparado com a frente, comparado com o que a natureza coloca. Veja, dos oceanos, dos solos
e da vegetação, saem 200 bilhões de toneladas de carbono por ano, entram na atmosfera. Qual é a incerteza que existe nisso? 20%, mais ou menos 20%. 40 bilhões de toneladas para cima, 40 bilhões de toneladas para baixo. Quanto é que o homem coloca? 7 bilhões. Quer dizer, o homem coloca 3%, e a incerteza é 10 vezes maior do que o fluxo emitido pelo homem. Portanto, não deveríamos estar gastando dinheiro com isso, porque isso é um erro nas contas. Vejam, a incerteza, 40 bilhões para cima e para baixo, 80 bilhões, 10 vezes maior do que os 7 bilhões que o homem coloca. Então, todo o dinheiro enfiado nisso é jogar dinheiro no lixo, quando nós temos problemas sociais e econômicos muito mais sérios do que esse. Não vou discutir o efeito estufa, mas só vou lhe dizer o seguinte: jamais foi demonstrado que o efeito estufa é o responsável pela temperatura próxima à superfície, e que ele existe. E se ele existir, o papel do gás carbônico nele vai contra as leis da termodinâmica. Poderia depois, quem se interessar mais especificamente, discutir isso em detalhe. Aí então entra a pressão internacional. Protocolo de Kyoto, em 1997, obrigando os países a reduzir quanto? 5,2% das emissões. De 7 bilhões, dá 0,3%. Quer dizer, se você tem uma incerteza de 40 bilhões de toneladas, se os fluxos naturais são 200 bilhões, como é que você vai se comprometer a reduzir 0,3%? É absolutamente ridículo esse tipo de coisa, que jamais seria comparável com os fluxos naturais. E é interessante que querem que nós, Brasil, consumindo petróleo e carvão, estaria colocado como emissor de carbono lá pelo 18º lugar. Mas aí, quando dizem que nós estamos destruindo a floresta, colocando o carbono que estava armazenado na floresta no ar, a gente passa para o 4º lugar. Então o Brasil e esse governo que está aí, se preparando inclusive para 2015, quer colocar novas metas de redução de emissão de carbono, que dizem que o nosso principal problema é a agricultura, que é a agricultura que avança e vai destruindo as florestas. Nós temos que reduzir, eles não. Olha aí, a Alemanha está colocando 23 novas termoelétricas a carvão. Vai emitir mais? Claro que vai emitir. Potência, 12 gigawatts, 12 bilhões de watts. Itaipu tem 14 bilhões. Mas ela não roda 100%. Tem água rodando 60%, 70%, ela chega a 9, 10 gigawatts. Para que a Alemanha quer 12 bilhões de watts, 12 gigawatts? Para que a Alemanha quer? Você vai dizer, não, é para continuar na liderança da Europa, sua economia forte, bem-estar social. Mas tem um outro detalhe que está mascarado por detrás disso. É um problema geopolítico. Por que o Putin entrou na Ucrânia, anexou a Crimeia e está lá, no leste da Ucrânia, numa guerra que já morreram mais de 3 mil pessoas? E ninguém na Europa fala nada contra ele. Por quê? 28 países europeus, inclusive a Alemanha, são dependentes energeticamente da Rússia, o gás da Sibéria. E se começarem a falar muito grosso, ele fecha a torneira e no próximo inverno morre todo mundo congelado. Então a Alemanha quer, ela sabe que ela vai emitir mais? Claro que vai emitir. Por que eles podem e nós não? Pense nisso. E claro que o Japão, depois do acidente de Fukushima, fechou as nucleares e está comprando carvão da Austrália e usando
termoelétricas e emitindo mais gás carbônico. Portanto, o que está por detrás de tudo isso não é simplesmente uma mudança de clima, é um problema sério de hegemonia. Os países ricos não querem que países pobres se desenvolvam, em particular países como o Brasil, tá? Rússia, China, o famoso BRICS, Índia, África do Sul, porque eles querem manter a hegemonia que eles têm tido ao longo pelo menos esses 1000 anos. Então, se hoje a matriz energética depende 80% do petróleo e do carvão, reduzir as emissões significa gerar menos energia elétrica. E quando se gera menos energia elétrica num país, não tem desenvolvimento. O que eles querem é aumentar a desigualdade nesse mundo. Ricos, cada vez mais ricos, e os pobres, sem oportunidade de se desenvolver. Então está além de uma mudança climática isso. O problema é realmente geopolítico. Aí vem as mentiras, tá? O degelo no Ártico. É a primeira vez que acontece? Não, está aqui, ó. Vocês veem aqui a variação da temperatura do Oceano Atlântico Norte. Esse laser é melhor. Quem é que tem esse laser? O meu 1. Ótimo. Esse é melhor. Desde 1856, Atlântico aquecido esfriou. 1925, ao próximo dele, começou a aquecer. O que foi que aconteceu? O Departamento de Comércio da Noruega mandou uma expedição chefiada pelo Dr. Adolf Hoyle em agosto de 1922 para ver por que o Ártico estava degelando. Dr. Hoyle fez sondagens até 3.100 metros de profundidade e percebeu que as águas estavam very warm, muito quentes. Ou seja, as correntes marinhas transportando calor da região tropical em direção aos polos. A água quente entra por debaixo do gelo, derrete o gelo e a parte aérea colapsa. Não tem nada a ver com o homem. 1922, qual era o carbono que o homem colocava na atmosfera? Agora, 1995, já temos dados de satélite. A Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, mantém a contabilidade que vocês têm a variação da cobertura de gelo no eixo vertical. Note que a partir de 95 o gelo começou a decrescer por conta de mais transporte de calor pelas correntes marinhas. Em 2007 chegou ao mínimo de 2,6 milhões de quilômetros quadrados degelados. Agora, em abril de 2012 quase recuperou, em setembro deu um outro mínimo de 2,8, e em setembro desse ano, que agora a partir de setembro o Ártico começa a resfriar novamente, terminou o verão lá, apenas 1,2 milhões de quilômetros quadrados, contra 2,8 2 anos atrás. Vocês veem perfeitamente, é natural. Agora o gelo no Ártico começa a ser recuperado, enquanto a Rede Globo continua insistindo de que o gelo está diminuindo. Na Antártica, desde que se tem dados de satélite, há 35 anos atrás, mostra que o gelo na Antártica tem aumentado. Esses dados são de setembro, agora antes do nascer do sol, na Antártica. E vejam, no dia 19 de setembro, os satélites mostraram que bateu um novo recorde. O normal nessa época do ano era a linha amarela. Tudo que está branco fora da linha amarela excedeu em área de gelo um novo recorde de gelo na Antártica. Portanto, não está havendo nenhum degelo, muito menos causado pelo homem, e já aconteceu no passado, há 70 anos atrás. O
o nível do mar vai subir. E aí você, com aquele seu apartamento em Guarapari, o que é que você faz? Vende! Porque o Al Gore diz que o nível do mar vai subir de 6 metros. Como é que você vai fazer para chegar lá? O nível do mar variou nesses últimos 18 anos de 5 centímetros, medido por satélite. Só que essa variação, quem tiver interesse, depois eu posso entrar em detalhe, está ligada a um ciclo lunar que não se ensina mais nas escolas. Quando eu perguntar para vocês conhecem algum ciclo lunar? Aí você vai dizer, sim, lua nova, lua crescente, lua cheia, minguante, em 28 dias. Não, existe um outro ciclo que leva cerca de 19 anos, que é uma existência, uma grande parte da existência humana. 19 anos, o plano da órbita da Lua em torno da Terra passa de 28,6 graus de latitude norte, chega até 18,4 e volta para 28,6. Quando a Lua está atuando fora dos trópicos, a força gravitacional da Lua puxa a superfície do oceano para cima, cria um desnível, acelera as correntes marinhas e as correntes marinhas transportam mais calor para fora dos trópicos. Muda a temperatura dos oceanos, e mudando a temperatura dos oceanos, muda o clima do mundo, porque a atmosfera é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície. 71% desse planeta que tem o nome errado é água, 29% é terra. Como é que vai chamar planeta Terra um planeta que tem 71% de água? Mudou a temperatura do oceano, muda o clima, porque a atmosfera é aquecida por baixo. Medir nível de mar é missão impossível. Não existe ninguém no mundo com capacidade de fazer. Sabe por quê? Porque a régua que mede o nível do mar, ela está fixa onde? A superfície. E essa superfície, ela não é fixa, ela é móvel. As chamadas placas tectônicas, que podem afundar ou subir. Então a brilhante conclusão, se a régua está na ponta da placa e a placa começa a afundar, a água está subindo, o nível do mar está aumentando. Absolutamente. É como aquele cientista português que foi fazer uma análise da audição dos gafanhotos, botou o gafanhoto em cima da mesa, bateu, o gafanhoto pulou. Arrancou uma perna do gafanhoto, bateu, o gafanhoto, pouco de sacrifício, pulou. Arrancou a segunda perna traseira do gafanhoto, bateu, o gafanhoto não pulou. Conclusão: gafanhoto escuta pelas pernas traseiras. Quer dizer, se o cara está sabendo que a régua, a placa, ao afundar, o nível do mar sobe, vai dizer que o nível do mar está subindo? Pois bem, nesse site aqui, www.psnsl.org, vocês podem ver que em Estocolmo, na Suécia, o nível do mar está diminuindo. São 200 anos de dados e mostram, então, não há absolutamente comprovação nenhuma de que o nível do mar esteja aumentando. Portanto, aquela sua casa lá em Guarapari, não se desfaça dela, continue com ela e deixe para os seus filhos, que não vai haver problema nenhum. Aliás, o Al Gore, que diz que o nível do mar vai subir, se vocês entrarem na internet e colocarem Al Gore, Montecito, Califórnia, vocês vão ter acesso às fotos da mansão que ele comprou em 2008, em plena crise imobiliária americana. Pagou 9 milhões de dólares, uma mansãozinha de 28 suítes. E na foto do deck da piscina você vê aquele imenso Oceano Pacífico se estendendo até o oeste. Aí dá para você perguntar: bom, o cara que acredita que o nível do mar
vai subir de 6 metros, gasta 9 milhões de dólares para comprar uma casa ao nível do mar. É meio estranho, né? Muito bem, o que produz chuva aqui? Vamos agora para a análise. Portanto, a conclusão é que existe uma variabilidade no clima, algumas de curto prazo, outras de prazo muito longo, e a existência humana é relativamente pequena. Mas se a gente começar a analisar, a gente vê esses ciclos de 20 anos, de 60 anos, de 100 anos no clima. O que produz chuva aqui são as frentes frias. A massa de ar polar sai do sul, atravessa, passa pela Argentina, pelo Brasil, e no verão, preferencialmente, ela se estabelece aqui, nessa posição orientada, de noroeste para sudeste. Então, por exemplo, em geral, ela se posiciona, os máximos de chuva vêm do noroeste da Amazônia e passam por aqui, pelas montanhas de Minas Gerais, às vezes cortam no Rio de Janeiro, ou no sul do Espírito Santo, ou São Paulo, de tal forma que para esse sistema, uma variação de 400 quilômetros não é nada, né? Mas para quem está ali, próximo, está dependendo dele, pode ser crucial. Isso foi chamado de ZCAS, Zona de Convergência da América do Sul. Muitas vezes, como agora, por exemplo, essa imagem de satélite recente, mostra então uma região sem nuvens, um sistema de alta pressão, ar seco, que bloqueia as frentes frias e impede que elas cheguem na região. Então tem chovido muito, por exemplo, no Rio Grande do Sul, até no Paraná, mas à medida que elas vão se aproximando aqui de São Paulo e Minas Gerais, elas se dissipam. Algumas vezes elas ficam bloqueadas mais ao norte, e aí é o contrário. Você acaba tendo excesso de água, porque ela fica então estacionada em cima de você e pode inclusive atrapalhar a colheita quando você tem excesso de água. Então são as frentes frias e o seu posicionamento variável que provocam períodos de seca ou excesso de chuva. Atualmente, o Pacífico ele tem um período de oscilação da ordem de 50 a 60 anos. Notem, também é um tempo muito grande para cada ser humano. Uma oscilação de 60 anos. 1925 a 46, o Oceano Pacífico tropical se aqueceu. De 1947 a 76, o Oceano Pacífico, pela cor azul aqui, se resfriou. De 77 a 98, o Pacífico voltou a aquecer. E é esse aquecimento que estão dizendo que é culpa do homem, mas que é perfeitamente natural. E agora, lamentavelmente, seguindo o seu ritmo, o Pacífico está se esfriando. Vejam, aqui está a América do Norte, Brasil, a Austrália e China. Notem, a cor azul representa o resfriamento do Pacífico tropical e fora dos trópicos, temperaturas mais elevadas. 1947 a 76 foi o último resfriamento. Olhem a partir de 99 como está acontecendo já. Note que a configuração da temperatura no Pacífico está muito semelhante com o Pacífico frio na região equatorial e quente fora dos trópicos. E isso são passados 15 anos, e se o Pacífico continuar nesse ritmo, 15 a 25 anos aquecido, 25 a 30 anos resfriado, então esses próximos 15 anos, até provavelmente o ano 2030, nós vamos ter o Pacífico resfriado. E aí eu tive ideia de explorar o último resfriamento, porque a partir de 1948 eu tenho dados disponíveis, dados observados, dados de chuva, temperatura. Então eu imaginei o seguinte: como o Pacífico está resfriando, é muito
provável que o clima seja semelhante àquele período de resfriamento passado. É essa a hipótese que eu estou usando. Então, antes de 76, vocês podem ver, predominavam os laninhas, que é o resfriamento. E aqui pelos picos vermelhos são os El Ninhos. Vocês se recordam que El Ninho é o aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico tropical. Então, os El Ninhos que ocorriam antes de 76, eles eram de curta duração e de pouca intensidade comparado com os El Ninhos que ocorreram a partir de 76, que foram El Ninhos muito fortes e El Ninhos longos, que liberaram muito calor para a atmosfera e aqueceram o mundo. Agora a tendência parece que é, a partir de 98, nós voltarmos para uma situação semelhante àquela de 47 a 76. Então, a fase fria do Pacífico, onde ele permanece ligeiramente mais frio, contém um maior número de laninhas fortes, redução do número de dias com chuva, que nós pudemos analisar, e o pior, invernos mais rigorosos e mais duradouros. Aqui para Monte Carmelo, durante a fase fria, 47 a 76, chovia menos, pouco menos, da ordem de 40 a 50 milímetros em janeiro. Em compensação, em dezembro chovia um pouquinho mais, mas de maneira geral, durante o período frio, vocês vão ver, houve uma redução de aproximadamente 15%. Então, se eu pegar a chuva desde 1948 para cá, o que eu observo é que teve um período em torno dos anos 60 em que a maior parte dos anos as chuvas ficaram abaixo da média. Não é que é seca, chove abaixo da média desses últimos 65 anos. Mas como chove consecutivamente, isso causa impacto. Na época não causava, porque na década de 60 a população brasileira não chegava a 80 milhões de pessoas, a economia era de pequena escala, então o impacto não era tão grande. Mas agora, o mesmo fenômeno que se verificou há 60 anos atrás, na minha opinião, está se retornando conforme mostram os dados desse período da década de 60, em que o Pacífico esteve frio. E eu posso explicar essa análise, por exemplo, São Paulo. Está passando por uma situação muito ruim, Cantareira, um 4% do seu volume. Já ocorreu no passado? Já. Tomaram alguma providência? Não, porque na época tinha o que? Talvez 3 milhões de pessoas e a água que tinha era suficiente. Não tomaram providência nenhuma, não pensaram o que vai acontecer daqui 50 anos, o que vai acontecer daqui 60 anos. Daí, a mesma situação se repetindo da década de 60 e São Paulo passando por esse problema sério. O Pacífico é o grande comandante do clima. 35% da superfície terrestre é coberta pelo Pacífico. Somando todos os continentes juntos, dá 29%. Então o Pacífico sozinho, ele é maior do que todos os continentes juntos. A temperatura do Pacífico comanda o clima global. Esses são os dados agora, desse período, até 1º de outubro. Já tem mais uma média, que é a do dia 8 de outubro, que eu não incluí aí. Aqui está então a temperatura da água do Pacífico, no Atlântico, a temperatura no Atlântico e no Pacífico. Notem que as temperaturas não estão muito elevadas na região próxima da América do Sul e que o Atlântico está ligeiramente mais frio. Isso é ruim porque quando o oceano está mais frio, evapora menos água. Os ventos transportam menos umidade e chove menos. Notem, a partir de 2012, março de 2012, o Pacífico entrou no que nós chamamos de neutralidade.
Não tem nem El Niño e nem Laninha. As temperaturas ficam variando entre meio grau para cima e meio grau para baixo da média. E ele tem se mantido assim nesses últimos, até esse último dado aqui, é o dado de agosto, em torno de zero, quer dizer, ele está próximo da média desses últimos 60 anos. E aquela notícia de que vamos ter um super El Niño, não existe nenhuma comprovação científica. É uma mera jogada feita calculando uma probabilidade. O IRI, que é o Instituto de Pesquisa Internacional do Clima e Sociedade, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, disse que teríamos chance, até 70% de chance, conforme vocês podem ver aqui, de que ocorresse um El Niño agora no final do ano. Ocorre que hoje nós temos dados de satélite entre a América do Sul e a Austrália e a Indonésia, algumas boias fixas que vão até 1000 metros de profundidade. E essa imagem aqui, esse slide, vocês veem aqui profundidade em metros, aqui em cima é a superfície e vai afundando 50, 100 até 450 metros, mostrando então que a água quente ela está se dissipando. Então não tem condições de formar um El Niño. Para formar um El Niño, toda a água quente precisaria se acumular aqui no lado esquerdo até 200, 250 metros de profundidade para depois se espalhar. Os dados mostram então, são dados de até final de setembro, mostram que não tem condições nesses próximos meses se formar um El Niño, portanto isso também não passa de um outro terrorismo. Quais são os instrumentos que nós temos para prever o clima? Todo produtor gostaria de saber, com pelo menos 6 meses de antecedência, se possível um ano, como é que vai ser o clima. Vai chover, vai ser seco. Uma das coisas... 10 minutos. Vou tentar. Missão impossível. Como medir nível do oceano. Por exemplo, a previsão que foi feita em outubro de 2012. Primeiro que dão um mapa desse tipo assim, em que eles têm 3 caixinhas. A de cima é acima da média, a do meio é na média, e a de baixo é a probabilidade de estar abaixo da média. Chega para o agricultor e diz assim, existe 45% de chance de estar acima, 35% de chance de estar na média e 20% de chance de estar abaixo. Aí ele aposta, bom, 35 com mais 25, ou mais 35, e dá 70% de chance de eu ter um ano chuvoso médio. E aí dá uma seca violenta. O que adiantou isso? Então é o tipo do dado que não serve para nada. E na nossa região ele é ruim. O modelo do Centro Europeu em Hamburgo também colocou seca toda aqui a região e colocou uma frente fria estacionária em cima de São Paulo e que de fato não ocorreu. Na realidade, os dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que toda a região em que o modelo colocou que a frente ia ficar estacionária, na realidade teve chuvas 300 a 400 milímetros abaixo da média, isso no período de dezembro de 2012, janeiro e fevereiro de 2013. Agora a previsão feita esse mês em outubro para novembro, janeiro de 2015. Também coloca a frente fria bem em cima de vocês aqui, o que por essa previsão vocês estariam ótimos nesse período de novembro a janeiro. Tá? Mas já o outro modelo de clima do Geophysical Fluid Dynamic Laboratory da NOAA, dos Estados Unidos, mostra que na realidade toda a região de vocês vai ficar com chuvas abaixo da média, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, sempre pega de 3 meses, janeiro, fevereiro e março, intensificando a redução de chuva, principalmente no oeste da Bahia, e fevereiro, março, abril, também intensificando a seca. Isso é o que os modelos de clima fazem. Como os modelos não têm
credibilidade, eles são muito ruins, e tem credibilidade de prever o clima, eu parti para algo que se chama de previsão por similaridade. Quer dizer, eu olho como está no mundo, temperatura da superfície do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, e com isso seleciono um ano no passado que eu acho que é semelhante a esse. E uso os dados observados daquele ano para fazer a previsão. Então veja bem, vocês viram que o Pacífico entrou numa neutralidade a partir de 2012 e está permanecendo neutro, e a probabilidade dele continuar neutro é bastante grande. Qual foi o período no passado em que o Pacífico se manteve neutro por um período longo? Está aqui, ó, 1959, toda essa faixa amarela até 63, e depois a partir de 66, 67 e 68, o Pacífico permaneceu entre mais meio grau e menos meio grau, ou seja, em torno da média que nós consideramos neutro. Então eu selecionei 2 anos, 61, outubro, novembro de 61, janeiro a março de 62, e outubro, novembro de 67 e janeiro a março de 68. Então eu estou admitindo que aqueles anos passados foram semelhantes a esse que nós estamos passando agora. Como eu tenho os dados de chuva, então eu simplesmente faço os mapas com os dados de chuva daquela época que foi observado. Portanto, embora o mapa seja bonitinho, mas não é dado de modelo, é dado de chuva que foi observado nos pluviômetros. Mostra que, na realidade, se a minha intuição estiver correta, realmente a frente fria vai parar em cima de vocês e vocês vão ter um período de chuva em torno da média ou até um pouquinho acima, particularmente no período de janeiro a março, conforme mostra aí dentro desse círculo. Então você imagina, se você tem dados disponíveis, você imagina que 61 é igual a 2014 e 62 igual a 2015. Da mesma forma, um ano semelhante, 67 igual a 2014 e 68 igual a 2015. E usa esses dados como um paradigma. Não vou dizer que vai acertar, porque a natureza não segue o calendário humano. Você vai dizer assim, porque fevereiro vai ser seco. De repente é um ano bissexto, dia 29 cai 200 milímetros em 24 horas. Aí estoura o mês de fevereiro. Então a natureza não segue, procura sempre olhar 2 meses ou 3, que é melhor, o acumulado desses 3 meses é melhor. Aqui está então para Monte Carmelo 2014-2015, lembrando que 61 seria o outubro, equivalente ao outubro de 2014, 67 outubro equivalente a 2014, e de janeiro a setembro de 62 e 68, semelhante ao que nós vamos passar de janeiro a setembro de 2015. Tem a média, tem o desvio, tem um percentual, sugerindo então que outubro possa ter uma redução de cerca de 30% na chuva, ou seja, começa a chover agora possivelmente a partir do dia 20, novembro, dezembro, um pouco mais seco, pelo não útil, fevereiro, grande problema dos veranicos em fevereiro. A probabilidade de um veranico em fevereiro é sempre bastante grande. Professor, e por aqui, 3 minutos. Vocês então podem utilizar isso como um guia, de tal forma que acho que para vocês, em média, uma redução no total acumulado de outubro de 2014 a setembro de 2015 deve girar em torno de uma redução de 15% no total anual. A longo prazo, se eu admitir que funciona como
o último resfriamento eu tenho dado desde 1948, no período que foi reduzida a temperatura do Pacífico, nós tivemos excesso de chuva no Rio de Janeiro e, de maneira geral, houve uma pequena redução da ordem de 10 a 20% nesse período de janeiro a março, naquele período frio, e durante abril a setembro houve uma redução, principalmente no sul. No centro-oeste, na região do Cerrado, não faz muita diferença, porque de abril a setembro não chove nada. E dizer que vai haver 50% de redução, 50% de zero é zero. Então, não fiquem apavorados com isso, quando disserem que a redução vai ser muito grande. Se não chove nada, 50% de zero é zero. E cuidado no Espírito Santo, ó, que o máximo de chuva deve subir de abril a setembro, principalmente para aquela região do norte do Espírito Santo, sul da Bahia. Temperatura, junho, julho, agosto, naquele período de 48 a 76, as temperaturas ficaram menores. Não houve um aquecimento global. As temperaturas ficaram menores, em algumas regiões até 1,5 grau abaixo. Então, todas as serras de Minas Gerais, em particular, quem cultiva café arábica em altitude, cuidado para não se entusiasmar muito. Ouve, vai aumentar a temperatura do globo, então vou subir. Cuidado. E se subir, pode acarretar risco de geada, porque a frequência de geada foi muito grande. Basta dizer que a geada de 75, de julho de 75, foi o golpe final dos cafeicultores do oeste do Paraná. Geada negra, daquela que mata a planta instantaneamente. E a frequência foi muito grande de geadas entre 46 e 76. Passamos por um período, 77 a 98, praticamente sem geada. Agora está voltando a aumentar o risco. Então precisa ver cuidadosamente a orientação da encosta para onde planta o café. A encosta voltada, por exemplo, para o quadrante sul, sudeste, tem maior risco de geada. Fundos de vale, maior risco de geada. E a análise que nós fizemos no Rio Grande do Sul mostra que o período frio se estendia nessa época até dezembro. Nós encontramos geada nas Serras Gaúchas, em Vacaria, na primeira semana de dezembro. Pasmem vocês se recordam, em dezembro do ano passado, as serras catarinenses registraram temperatura abaixo de zero. Dezembro, que já devia estar um calorzão. Então, para concluir, estou terminando, um minuto. De maneira geral, o período de 48 a 76, semelhante ao atual da minha, apresentou chuvas mais irregulares, porém abaixo da média. Vários anos consecutivos, da ordem de 9 anos, abaixo da média, 10 a 20%. Predominaram invernos mais frios e com risco maior de geadas. Maior probabilidade de veranicos em janeiro ou parte de fevereiro ou março. Muito difícil se prever isso. Os modelos preveem uma redução muito grande, que eu acho que não vai acontecer. A redução vai ficar em torno, na média, de 10 a 15% na região. O Pacífico está neutro, vai permanecer neutro e deve permanecer neutro nesses próximos 15 anos ou ligeiramente mais resfriado. Portanto, a tendência vai ser uma redução ligeira de chuva por esses próximos 15 anos e que vocês têm que se organizar para poder passar por esse período. Eu passaria a tarde toda falando, mas nós temos restrições de tempo. Muito obrigado. Muito bem. Posto a previsão climática apresentada pelo professor Molion e a situação de futuro proposta por ele, vamos passar então a ouvir o representante da CEMIG e vamos reiterar
para o Luciano. Luciano, aquela pergunta que nós gostaríamos de tê-la respondido, né? Acerca do consumo e da produção de energia, nós somos concorrentes ou podemos em algum momento ser parceiro das centrais energéticas na produção de energia, e também qual é o cenário de futuro para o fornecimento de energia para as atividades cafeeiras? Boa tarde. Ó, gente, eu sou um pouquinho diferente. Como eu não sou ilustre, eu não desço aí embaixo não. Inclusive, eu gosto de ficar andando, porque todo mundo fica prestando atenção e torcendo para eu cair, né? Aí então vai ficar assim, será que ele vai cair? Não vai, né? Então é o seguinte, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade, né? O Francisco Sérgio, né? O Regis, ilustríssimo prefeito, exatamente. Fausto, eu achando os três bonitinhos de lá. Vocês já perceberam que eles estão com a roupa igualzinha? E inclusive, gente, eu trabalho na CEMIG, meu nome é Luciano, já tive uma dupla sertaneja chamada Luciano e Atlântico, né? Então, bacana, né? Eu sou da roça também, ando de botina, né? Falo sobre energia elétrica, sou engenheiro eletricista. Eu queria ser humorista. Meu pai falou assim: vai trabalhar, vai ser engenheiro eletricista. E aí virei engenheiro eletricista, né? Como é que é o negócio aqui, para frente e para trás? Ó, que é isso? Ó, tem que apontar. Qual que é o para frente e qual que é o para trás? Olha lá, eu botei até a logomarca da Coca-Cola, parabéns, né? Ficou bonito, hein? Bonito aqui o salão, né? Muito bacana, gente. Vocês estão de parabéns. Mais de parabéns são vocês, porque ficar aqui esse horário não é fácil, né? Vou fazer de tudo para vocês não dormir, porque inclusive a função do café é essa, tirar o sono, né? O português falou assim: eu bebo café, tá me tirando o sono, eu tô conseguindo dormir quando eu bebo café. Aí o outro respondeu assim, quando eu durmo, eu não consigo beber café, né? Então, gente, o café às vezes estimula. Eu não tiro o sono, ele estimula, mas o que está tirando o sono hoje da gente é a água, né? A água é bom e tem que ser no tanto certo. Tudo é bom e tem que ser no tanto certo, né? A gente fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Inclusive até a água demais em excesso é prejudicial, né? Isso é uma notícia hoje na internet, que uma mulher morreu de tanto beber água, ela não sabia nadar. Então vamos lá. Ó, já está começando algum sorriso, né? Porque quando a pessoa ri, o outro fala assim: olha, o que ele falou mesmo? E aí presta atenção, né? Gente, eu trabalho na área de eficiência energética da CEMIG, e a gente tem um trabalho na área de utilização de energia na agricultura há muitos anos, há mais de 20 anos. Então nós já fizemos estudos em vários setores da agricultura mineira, e o campeão é o café, né? Todo mundo sabe disso, né? O café é o maior produto da agricultura mineira, indiscutivelmente. Realmente nós temos o leite também, né? O leite, né? Eu falo que nós temos os maiores e mais preciosos líquidos do Brasil e do mundo, né? Eu falo assim, ó, os 3 maiores líquidos produzidos no mundo e tomado no mundo está em Minas Gerais. Primeiro é a água, né? Segundo é o café. Terceiro é o leite, né? 35% do leite no Brasil é produzido em Minas, né? Então a gente vai falar aqui, na verdade, de alternativas energéticas, né? Gente, alternativas energéticas é o seguinte: é tudo aquilo que não é hidrelétrica. Hidrelétrica é a nossa matriz, né? A maior parte da nossa energia é produzida por energia hidrelétrica, que vem do que? Dos reservatórios de água. Gente, chover é difícil demais, né? Vocês estão vendo aí, né? O professor falou, tal, é a única coisa, e pode chover, pode não chover, ninguém sabe, né? Mas é o seguinte, na hora que chove, vamos segurar essa água, vamos aprender a segurar essa água. Ó, gente, o dinheiro mais fácil de você ganhar é aquilo que você já tem. Não desperdice água, não desperdice dinheiro, não desperdice energia, e essa que é a nossa ideia. E toda a energia que a gente tem, seja alternativa no ser, vem de onde? Do sol. O sol aquece os oceanos, forma as nuvens caem, chove, e aí o que acontece? Tem energia elétrica, pré-elétrica, e tem as outras energias, também biomassa, né? Biomassa sem água não tem biomassa não, né? Que é uma das mais interessantes. Vamos começar com a biomassa então. A biomassa é isso aí. Gente, reflorestar
é importante. Nós temos um trabalho de reflorestamento de matas ciliares, nós temos um trabalho de reflorestamento. O reflorestamento é muito importante. A matriz energética mineira, nós temos muita parte de biomassa, né? Carvão, né? Estado da siderúrgica também, né? A agricultura, mas tem siderurgia também. Então, gente, vamos reflorestar. Topo de morro pode estar careca, não. Está lá, né? Vamos reflorestar os topos de morro e vamos reflorestar as nascentes. Uma vez eu fiz um projeto nesse aqui, chamava Minas de Minas, para reflorestar as nascentes. Aí consegui até o recurso, hein? Mas não consegui fazer o trem acontecer. Espero que um dia alguém consiga, porque é importante. Vamos segurar a água na nascente, vamos reflorestar as nascentes, que isso é extremamente importante. É importante para todo mundo, principalmente para a CEMIG. A CEMIG vive de energia elétrica e hidrelétrica, né? E espero que a gente continue, né, trabalhando com a eletricidade. Isso a gente trabalha, estuda, nós temos vários parceiros, né? Universidade de Lavras, né? Que a gente estuda a questão da biomassa. Outro é o biodiesel, né? Biodiesel, interessante, né? A gente tem alguns estudos nessa área do biodiesel. A outra é a energia solar, que o produtor rural usa demais, né? Que é o quê? O produtor rural, a maior parte da energia que ele usa é energia solar. Eu não sabia, não é? É o terreiro de secar café, né? Então você tem que secar café, você tem que ter os terreiros, gente, o terreiro cada vez melhor, vamos fazer um terreiro grande. E vou dizer uma coisa, gente, eu participei de um estudo há muito tempo atrás, há 20 anos, 1994, para a gente estudar todos os cafeicultores, tudo que estava acontecendo na cafeicultura mineira. Por que a CEMIG fez isso? Porque chegava às 6 horas da tarde, na época de secagem do café, na época de beneficiamento do café, os motores estavam queimando. Por quê? Porque a tensão cai muito e tal, cafeicultores reclamaram para a CEMIG, os motores estão queimando. Aí não falamos, desliga, né? Desliga, de 6 às 8, desliga o café, desliga o secador, né? Aí eles falam, não pode te desligar, vai atrapalhar a qualidade do café, né? Aquela coisa toda. Gente, eu falo assim que nem caipira, porque eu sou caipira, viu? Eu sou caipira, nasci na roça e tenho maior orgulho. Eu acho que ser caipira não é nível cultural, porque inclusive eu sou engenheiro, né? É um estilo de vida, né? Estilo de vida. E aí, quando eu falo de energia elétrica, as pessoas falam assim, mas o que é energia elétrica? Eu falo assim, energia elétrica é a capacidade de realizar trabalho. Aí falei isso porque eu faço palestra para menino, né? Para criança. Aí ele falou assim, o menino chegou para mim e fez aquela pergunta que você não sabe. Ele falou assim, é mesmo? A energia é a capacidade de realizar trabalho? E capacidade? O que é capacidade? Aí eu falei assim, capacidade é o cara que saiu lá da roça, vem capacidade, que nem eu. Já está começando a rir, hein, gente? Olha, gente, energia solar é extremamente importante, energia eólica, essa aqui é a mais perigosa de todas. Você viu que tem várias usinas eólicas lá no Ceará. Por que não tem mais em Minas? Porque aqui não venta. É isso, gente. Energia eólica tem um detalhe, tem ventar. Se ventar, não tem energia eólica. Nós só temos uma usina eólica lá no Morro do Camelinho, lá para Curvelo, que é a região ali muito bacana e tal, mas não venta, não tem jeito. E outra coisa, uma hora venta, outra hora não venta, aquela coisa toda, né? Então não é fácil, não. Gente, estou mostrando isso tudo para vocês, porque a CEMIG está louco aí para desenvolver alguma coisa para ter alternativa. Tem o tal do hidrogênio. O que é o hidrogênio? O hidrogênio é o seguinte: a gente gera energia elétrica, transforma através de eletrólise em hidrogênio para depois usar depois, né? É aquela ideia, né, daquele filósofo francês chamado Pasteur. Você economiza hoje, Pasteur amanhã, né? E aí, carro elétrico. A CEMIG está preocupado com carro elétrico também, né? Carro elétrico é importante para quê? Porque nós gastamos muita energia com o sistema de transporte. Um dia nós vamos ter um carro elétrico rodando aí, utilizando energia elétrica direta ou hidrogênio, alguma coisa assim. Estou mostrando tudo isso para vocês para falar que a alternativa mais importante é essa aí, chama eficiência energética. E nisso a CEMIG gasta 40 milhões todo ano, que é o Programa Nacional de Eficiência Energética, onde a gente orienta produtores, orienta clientes industriais, residenciais a não desperdiçar. Igual eu falei, a energia não deve ser desperdiçada. E ninguém vive de desperdício. A CEMIG fornece energia. Inclusive eu falo lá para as crianças que a CEMIG não vende energia, ela só presta o serviço de buscar mananciais e entregar na sua casa. Mas a gente não vive de desperdício. O desperdício é ruim para todo mundo. E para isso, a gente orienta o produtor para que ele tenha um melhor desempenho na propriedade rural. Aí vocês estão vendo aí, né, os prédios, né? E na propriedade rural nós já fizemos vários estudos. Vou passar bem rápido agora, para vocês verem que realmente a gente está preocupado com o produtor rural, principalmente com o cafeicultor. O cafeicultor
Se eu tivesse no encontro produtor de leite, eu falava pelo leite, né? Mas aqui todo mundo sabe disso. E aí a gente orienta o produtor a ter uma metodologia de economizar energia dentro da propriedade rural, que é interessante ele fazer isso, né? Ele chegar lá, então ele vê do secador de café dele, como é que ele está utilizando para secar o café, como é que ele está lavando o café. Inclusive lavador de café não serve para lavar o café, não serve para separar cereja, boia, verde. Para quê? Você separar e secar separado. Por quê? Quando você separa tudo junto, o que acontece? O tempo que você gasta para secar o café é muito maior. E aí, e outra coisa, você afeta a qualidade do café. Se você tiver condição de botar no seu terreiro cereja separada do boia e do verde, você deve ter partidas para colocar no seu secador separado, se possível, né? A gente sabe que o cara lava o café, separa o verde, o boia e o cereja, e depois ajunta tudo e joga dentro do secador, né? Aí o que acontece? Ele vai gastar mais tempo, porque a umidade passa de um para o outro, né? Eu já fiquei muitos anos nas fazendas vendo essa questão da secagem do café. Por que o café tem qualidade? Por que fazer café despolpado? Qual que é a qualidade? Por quê? Qual que é o teor de umidade que deve ficar no café? Para que o café tenha a maior facilidade no beneficiamento, quebre menos, dê uma bebida de melhor qualidade. Então, gente, eu estou falando tudo isso para depois. Vai dar tempo não, ali, ó. Só tem mais 4,45 minutos. Então, seguinte, estou falando isso para depois a gente conversar. Se vocês quiserem saber o que nós estudamos, quais as conclusões que nós chegamos no estudo nosso de cafeicultura, eu estou aí à disposição para conversar com cada um. E outra coisa, nós somos isentos, porque nós nos produzimos café. Aí vai dizer, você está me ensinando coisa errada, você quer fazer, não sei o quê. Não, nós não produzimos café ainda não. Se bem que a CEMIG tem mais de 120 empresas, então pode ser que um dia a gente mexa com a cafeicultura, né? Aí é o seguinte, gente, a primeira coisa é isso aí, ó, consumo específico. Quantos quilowatt-hora que você gasta para produzir uma saca de café? Ah, não sei. Então você está preocupado com energia? Como? Qual que é o preço da energia da irrigação? Ó, nós fizemos estudo de irrigação também. Então, entende irrigação convencional, pelo central, essas coisas todas. Nós fizemos vários estudos, inclusive nessa região aqui, Moicapé, Iraí, Presidente Alencar, Passos de Minas. Conheço essas fazendas, tudo aí, cada fazenda mais bonita do mundo. Só que água precisa economizar. Sabe por que você produz energia? Nós trazemos energia de onde vocês quiserem, lá do Paraná, lá daquela usina da Ipu, lá do Demora, na tem uma usina grande também, que está pé no monte, lá do Pará. Aí vem energia de lá, mas a água não tem jeito. A água quem traz é a nuvem. As nuvens, se não tiver não tem jeito de trazer água. Então economiza água, gente. Nós precisamos saber isso. Quantos quilowatt-hora você gasta na produção e beneficiamento do seu café? Ah, não sei. Nós sabemos, quer ver? Ó. Ah, não, antes de mais nada, se não ficar nenhuma mensagem, essa loucura toda, vocês não entenderem nada, ó, economizar energia lá na sua casa, inclusive, só tem dois jeitos: ou você reduz o tempo de utilização, ou reduz a potência dos seus equipamentos. Isso aí é a mensagem que a gente sempre passa. Mas o seguinte, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: olha, nós fizemos um estudo e nós chegamos em alguns indicadores aqui, que é o seguinte, mostra o quanto. Olha, ó, as primeiras linhas lá é o café, né? Quanto que você gasta em quilowatt-hora para beneficiar, para lavar no lavador 1.000 litros de café? E depois dos secadores rotativo, horizontal e vertical, quanto que você gasta? Nós temos tudo isso. Você não precisa anotar não, depois a gente passa para vocês. E a gente conversa com vocês, você saber onde é que é. E no caso do beneficiamento, quantos quilowatt-hora que você gasta para beneficiar uma saca de 60 quilos. Tudo isso é importante você chegar e tomar uma decisão, porque vai chegar um fornecedor para você e falar assim, por que você não põe um biodigestor aqui? Por que você não compra um motor diesel? Por que você não monta aqui uma planta eólica aqui? Eu falei assim, não gente, calma, primeiro você tem que saber quanto é que você gasta, qual que é o peso da energia na sua produção de café. Você vai ver que às vezes não é interessante não. O irrigante, nós temos uma tarifa subsidiada, você sabe disso. Aí eu falei assim, eu vou botar um motor diesel aqui. Você só pode botar um motor diesel sem fazer uma análise econômica, se não tiver energia da CEMIG, porque a energia da CEMIG é muito barata, não é porque é da CEMIG, não, é porque é do Brasil. Quem define a tarifa não é a CEMIG, é a ANEEL. Então é o seguinte, a tarifa da energia é extremamente competitiva, tanto é que o produtor rural não põe outra coisa. Então é o seguinte, não tome iniciativa. Eu não estou defendendo o quilowatt-hora da CEMIG, não. Eu estou só falando para você assim, o produtor já é muito sacrificado, mas depois ele toma uma decisão
previsão equivocada e for lá e montar uma planta para gerar energia elétrica de alguma forma, e depois, para que isso? Vai economizar o quê? Você vai ver que não economizou nada, porque na verdade você precisa de chuva, preserva suas nascentes, nós precisamos de chuva para ter água, para irrigar, e a irrigação tem custo, não tem nada de graça no mundo não, mas é o seguinte, analise direitinho, nós estamos aqui, né, para atender vocês, né? Nós temos aqui o Wilson, que trabalha aqui em Monte Carmelo, né? E nós estamos aí para atender vocês. Nunca tome uma decisão sem perguntar quanto é que custa, o que eu vou colocar. Energia alternativa é muito bonito, mas tem que ter uma relação chamada custo-benefício. Não faça nada sem fazer uma análise de custo-benefício, porque é o seguinte, ninguém vai te devolver o dinheiro se você implantar alguma coisa errada. Gente, nós já fizemos vários estudos, igual eu falei para vocês, né? O setor do leite, que é um grande produtor de riqueza de Minas Gerais também, do café e avicultura. Então nós temos ali uma produção de milho, ali uma análise, né, que nós fizemos, que o milho é também muito produzido aqui na região do Alto Paranaíba, é a base alimentar da nossa bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, né? Então o milho é extremamente importante. Nós temos várias análises nesse sentido, inclusive acabou. E agora, gente, eu estou mostrando aí só para vocês verem os estudos que nós já fizemos: pivô central, cafeicultura, irrigação convencional, cafeicultura, avicultura. E agora quero deixar essa mensagem para vocês: eficiência energética reduz custo, eficiência energética é um bom negócio e é uma ação sustentável. Sustentável é isso, tem que ser economicamente viável, socialmente responsável, né, e ambientalmente sustentável também, né? Então é o seguinte, eficiência energética é produzir mais com a mesma energia. Eficiência energética é feita pelas pessoas, os equipamentos são só as ferramentas. E para vocês terem uma noção, a gente está tão preocupado com essa questão da chuva, que nós estamos aí com uma mensagem aí, que é essa aí. Essa foi uma foto que rodou a internet essa semana, e eu quis fazer uma brincadeira com vocês, para vocês verem o motivo da nossa preocupação. Inclusive, queria fazer um agradecimento especial ao pessoal da Dupont, que me ajudou a colocar essa foto aqui, né? E é o seguinte, eles não têm culpa não, a culpa é minha mesmo e tal, né? Então a gente está muito preocupado com essa questão da chuva. A chuva é uma coisa séria. Nós temos, olha, a gente respeita todas as análises climatológicas, inclusive um grande projeto de análise climatológica é da CEMIG, nós estamos aí intensamente preocupados. Chuva não é brincadeira, chuva demais é ruim, chuva de menos também. A gente está muito preocupado, nós somos solidários, nós queremos estar aqui. Essa mensagem, a CEMIG está próximo de vocês. Qualquer coisa, liga no 116, a CEMIG mais perto de vocês. E muito obrigado! Bem, nós temos agora 15 minutos e vamos aproveitar esse tempo e fazer duas perguntas, uma para cada palestrante. Aproveitando o tempo, e pediria que essas perguntas fossem respondidas com 5 minutos para cada uma. Por favor, coloque novamente a apresentação do professor Luiz Carlos. Eu quero a penúltima tela, uma tabela de aproximação da energia. Volta. Essa. Volta. Mais uma. Bom, professor, o senhor fez uma estimativa por aproximação entre os anos de 61 e 68, 61 e 67 com o ano de 2014, 62 e 68 com o ano de 2015. E o que mais me chamou a atenção, além da redução de fevereiro em 11%, nós temos também junho, julho, agosto e setembro com reduções expressivas. Apesar de nós termos o 50% de redução do quase nada, é praticamente nada. Entretanto, nós já tivemos um ano ruim de chuva, ruim de água,
na verdade, o rio de águas mananciais. A chuva reflete naturalmente o que tem de águas mananciais. Obviamente, o que eu quero saber do senhor é o seguinte: nós podemos esperar, aí eu estou explorando um pouco também do seu conhecimento de hidrólogo, para o próximo ano pior de águas de que 2014? Então, eu acho que o problema vai ser, esses anos todos, eu mostrei várias regiões que foram feitas, por exemplo, São Paulo, a vazão do Rio Paraná, em Corrientes, Argentina, nos últimos 100 anos, 107 anos na realidade, em que há períodos em que se passa um período razoavelmente longo, com chuvas abaixo da média. Raramente tem um ano que excede a média. Então, esses anos aí são os anos que o Pacífico permaneceu neutro, que é semelhante ao que está acontecendo agora e que é o que a gente espera que aconteça. Nenhum grande El Niño, nenhum Laninha, mas que o Pacífico permaneça em torno da média. E no passado, os anos que foram parecidos com esse foi da década de 60. Mas chama atenção para o fato seguinte, que aparece realmente, primeiro, que isso aqui não é o suprassumo da verdade, é apenas uma previsão feita por similaridade, quer dizer, naquele período em que a situação global estava semelhante a hoje, qual seja, região do Pacífico tropical frio, Atlântico frio, e outros indícios, como por exemplo, inverno rigoroso no hemisfério norte. Então, um período semelhante a esse, eu tomei como referência, mas certamente que não se pode tomar esses números assim, ao pé da letra, no último dígito dele. Se você olhar aqui, a linha verde, MLT, é a média de longo termo. A média de longo termo são esses 65 anos, né? Desde 1948 até o presente, 67 anos. Você vê que realmente, já a partir de maio, as chuvas não são expressivas. A linha verde, ali embaixo, as chuvas não são expressivas. 32 milímetros em março, em maio, totalizando o mês, 18, 20 em julho, 13 em agosto. Então, quando a gente diz, se ao invés de chover 13 milímetros, chover 4, não vai fazer diferença. Daí o fato da redução. O maior problema é aqui, ó, nesse período de outubro até março. E se você ver, com exceção de outubro, os outros meses, novembro pode reduzir um pouquinho mais, mas os meses principais, dezembro, janeiro, fevereiro e março, a redução, na minha opinião, não vai ser tão severa. Então aí vai ser uma questão de gerenciar a água que está caindo. Então é muito importante, na minha opinião, acumular água nesses meses para depois poder irrigar. E não vejo grandes problemas se nós realmente estivermos alertados para isso. Como foi dito aqui, economizar água é importante. Mas há outras soluções que podem ser tomadas. Uma das que possivelmente a gente poderia discutir é o café sombreado. O café sombreado já foi demonstrado que produz mais. Só que tem a dificuldade do sombreamento no que se refere à colheita e à conservação. A colheita e a comercialização. Então, eu quero depois discutir com algum técnico, propor um experimento usando não árvores, mas sim tela para sombreamento, em particular tela que filtra a radiação ultravioleta, que nesse período que chove menos é bastante intensa, particularmente quando o sol está bem em cima da gente. A radiação ultravioleta, ela
deve colocar uma carga adicional na planta que ainda nós não temos conhecimento. O fato é que, para o ser humano, a radiação ultravioleta em excesso é ruim, para os animais também, e certamente deve ser para as plantas. Então, além do problema da água em si, nós poderíamos discutir outros métodos que eventualmente venham a propiciar um cultivo com produtividade maior. Obrigado, professor Luiz Carlos. Eu tenho um adiantado tempo aqui e eu acabou com a pedra e um estilingue ali na mão. Se eu for vacilar, ele vai arremessar ele em mim e ficar pior. Eu vou fazer um fechamento e pedir àqueles que têm interesse, a pergunta ao colega da CEMIG, Leandro, acerca da nossa capacidade de cogeração e participação no processo de geração de energia, além da economia, claro, como fonte de produção de energia, mas nós vamos fazer ali off, obviamente posterior a isso. O fato que está posto é que nós temos e reiteramos para aqueles que trabalham com café certificado, a preocupação nossa com a água. A água está sendo posta como um insumo básico do processo produtivo na região de Monte Carmelo, e se nós temos aqui uma região extremamente importante na produção de cafés certificados, tanto na produção do café, quanto na produção do conhecimento e tecnologia para os cafés, para a certificação de cafés especiais, certamente nós temos que tomar medidas relativas à gestão de recursos naturais e recursos hídricos. Nós já tivemos um debate inicial com o Regis, da cooperativa, acerca de quanto a certificação de café influenciou e influencia na gestão da mão de obra, gestão com as pessoas na região, e que transformou Monte Carmelo e as cidades circunvizinhas. Hoje tem um cenário diferente de 10 anos atrás na gestão de mão de obra. Nós hoje já nem temos os problemas que nós tínhamos há 10 anos atrás. Nós temos pessoas que têm conhecimento e necessidade de valores maiores no processo produtivo, e isso é oriundo da certificação de café, que distribuiu o conhecimento e distribuiu informação suficiente para que as pessoas pudessem saber dos seus direitos e ter vontade de trabalhar em propriedades certificadas. Isso é um fato. Como nós vamos transferir o conhecimento e a vontade em gerir recursos naturais das propriedades certificadas para as demais propriedades da região? Esse, penso que é talvez o próximo desafio que nós tenhamos. Fato concreto é que está posto, quem paga a conta da falta de água nos mananciais da região hoje são os produtores irrigantes, os produtores de café. Nós fizemos uma vistoria no último final de semana e em todos os afluentes e tributários do Rio Perdizes, dentro da área onde tem a maior quantidade de café certificado, todos os tributários estão contribuindo para o Rio Perdizes, todos os afluentes estão contribuindo. Já fora dessa área, onde temos aí a predominância de pastagem e de outras culturas, 90% dos afluentes do Rio Perdizes não estavam contribuindo, todos estavam secos. Dentro da área produtiva de café, apenas um manancial não contribuía. Aliás, um manancial não contribuía. E o restante todos contribuíam. Já na área de outras culturas, praticamente todos os mananciais não contribuíam para o Rio Perdizes. Ou seja, onde nós temos a atividade agrícola intensa, nós temos condição de produzir, estamos produzindo água. Temos condições de produzir muito mais. Hoje o Marcelo, da UTS me contemplou com 6 Fs. Depois eu vou aprender como é que fala 6 Fs. É fofo, e eu só ligação agora do fofo, da terra, são 6 Fs do solo. Mas que certamente a gente tem que aprender e implementar tanto as propriedades certificadas quanto naquelas outras. Ademais, muito obrigado a todos. Eu vou permitir uma parte do professor Muleão para encerrar o assunto. Existem comentários que são feitos. Eu, particularmente, no mês passado, estive lá no Ministério Público do Espírito Santo. A grande pergunta se o desmatamento é que causa esse problema da seca e a redução da chuva local. Eu vou dizer para vocês que isso é uma grande besteira. Quem vier dizer que desmatamento causa redução da chuva local não sabe o que está falando. Uma das maiores secas que nós tivemos na Amazônia foi em 1926, que praticamente não se tinha desmatado nada. E agora, mais recentemente, em 93, uma seca também no Rio Negro, que é provavelmente a maior floresta do mundo intocada. Então vocês veem que
esse tipo de situação acontece por variabilidade natural do clima. Claro que se a gente puder dar uma ajudazinha, certamente melhora as condições locais. Mas sob o ponto de vista de chuva em particular, o homem não interfere na chuva que cai localmente. Agradecemos, portanto, os participantes do painel Debate 1.